Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos para a leitura de mais 2 capítulos do livro Novas Mensagens de Luiz Sérgio, psicografado pela médium Alaide Silva. E começamos com um capítulo que se intitula Compromissos do Passado. Esse capítulo promete. Em nosso trabalho, observamos criaturas em sua experiência terrena por demais enrodilhadas nas consequências dos atos praticados em encarnações anteriores. Um dia desses eu estava, juntamente com meu grupo, fazendo uma viagem de reconhecimento. Ao passarmos por um determinado local, encontramos um homem bem apessoado, trajado com boas roupas, caído em cima de uma carroça cheia de capim. Sentimos-nos atraídos pelo fato e nos aproximamos buscando a causa que provocara aquela situação. Observado o ambiente espiritual próximo ao homem, nada encontramos que nos pudesse fornecer uma pista. Ele parecia dormir tranquilamente. Entretanto, concentrando-nos melhor, verificamos que não se tratava de um simples adormecimento, mas de algo muito mais profundo, pois o irmão encontrava-se em estado letárgico. Como teria ido parar naquela carroça? Não tinha aparência comum dos que se destinam a esse serviço. Examinamos, então, com mais atenção, a mente do adormecido. Custou-nos um pouco a entender o motivo pelo qual ele assim permanecia, e se não fosse a ajuda de nosso mentor, nada teríamos percebido. Tênues fios cinzento ligavam a mente daquele irmão a um lugar perdido no horizonte, o que significa dizer que não sabíamos onde seria. Tivemos ímpeto de acompanhar os segmentos, mas fomos aconselhados a permanecer e treinar nossa visão interior. Assim fizemos, e cada qual, retirando alguns detalhes, foi possível formar um quadro nada agradável nem animador. Procurarei descrevê-lo rapidamente. Os fios cinzentos ligavam a mente do homem, a um grupo de indivíduos que esperavam por ele. Pareceu-nos que todos haviam pertencido a um desses grupos de criminosos subordinados a um chefe, que seria o cabeça de tudo, e estavam acostumados a obedecer suas ordens. Esse chefe teria sido o homem desacordado, em consequência dos apelos raivosos dos seus antigos companheiros, movidos pela força maligna que lhes regeu a vida. Enviavam ao chefe as solicitações um tanto bruscas e cheias de ódio, para que este lhe fosse dar assistência e preparar-lhes o caminho para novas aventuras. Explicou-nos o mentor, usando de sua experiência, que aquela pessoa estava em uma nova encarnação para corrigir seus erros do passado. Contudo, não poderia esquecer os outros irmãos, aos quais deixou a terrível herança do crime e das astúcias ensinadas. Por esse motivo, deverá buscar os meios de entendimento com esses espíritos, ainda nas trevas, para abrir-lhe os horizontes claros de propósitos honestos e edificantes. Momentaneamente esclareceu, poderemos aliviá-lo. E servindo-se de nossas mentes em vibração uníssona em busca de socorro divino, conseguiu desligar os fios quase invisíveis que acorrentavam a mente do homem. Ele se levantou, mostrando-se surpreso por se achar naquele lugar e sacudindo a cabeça, como afastar um mau sonho. Saiu cambaleante em busca de seu destino. Vim trazer algo de minhas experiências, a título de troca e de ideias somente, sem nenhuma pretensão. Prefiro imaginar que todos estão notando meu esforço como aprendiz e nada mais que isso. Sinto-me envergonhado quando tomo ciência de elogios que deveriam ser dirigidos ao meu mestre, pois o que escrevo, contendo maior sabedoria, é transmissão do que aprendo com eles.
Mensagem de 4/4/1977. Que mensagem, que fim bonito, né? Ele relata então a experiência que ele teve com essa pessoa, que um homem, né, que havia sido parte de um grupo de espíritos, de pessoas, melhor dizendo ali, que trabalham para o mal, né? E esses espíritos permaneceram ligados a esse homem encarnado, entendam, esse homem estava ali encarnado, mas ainda assim não conseguia se desligar desses irmãos, que eram seus parceiros. Muito triste. E vamos para o próximo capítulo. Planejamento familiar no espaço, espíritos reencarnantes, que diz: minha vida transcorre normalmente, cheia de vitórias e também algumas frustrações. Nem sempre se consegue resultados positivos, todavia, aprendemos a enfrentar os reveses. Há ocasiões em que é preciso ter muito domínio sobre os nossos ímpetos, para não arruinarmos toda uma estrutura organizada com muito esmero e trabalho. Suponho que na vida do encarnado também fosse útil esse aprendizado. E como, né, gente? E como? Costumávamos dizer que perdíamos a paciência, entretanto não é bem assim. Não se trata de paciência, e sim de raciocínio. Sempre que nos guiamos por um impulso agressivo, deixamos de raciocinar. Tudo que se executa, em qualquer setor, é um trabalho. Como tal, deve ser cuidadosamente planejado e bem executado. Surgindo interrupções, ou melhor dizendo, fatores não computados anteriormente, é melhor que se torne a examinar o planejamento e raciocinar antes de tentar eliminá-lo. Cada fato sucedido fora de nosso plano deve ser estudado com muito zelo. Dependendo do vulto do projeto a ser realizado, pode-se demorar muito tempo até vê-lo executado na íntegra. Muitos espíritos planejam uma distribuição familiar propícia ao seu posterior encarne e levam nisso meio século ou mais. Conheço um irmão que já está em vias de voltar à Terra e que demorou 200 anos agrupando seus familiares para uma etapa que, segundo ele mesmo confessou, espera ser a última nesse estágio. Claro que se trata de pessoa de uma elevação considerável comparada com a nossa. O grupo familiar é cuidadosamente preparado. Dependendo do conhecimento, o espírito pode pretender agrupar em torno de si criaturas que lhe são afins ou com as quais deseja afinar através de uma convivência fraterna. Pode escolher seus pais e até já adiantar-se deixando combinados os espíritos que serão seus futuros filhos. Olha que coisa legal de você saber. Então, se você tá aí, se você tem um filhinho, uma filhinha, vários filhos, de repente vocês já combinaram antes, né? De repente não, vocês combinaram antes, saibam disso. Evidentemente, isso não acontece com todos indiscriminadamente. Tenho observado muitos irmãos que regressam ao corpo de carne, ensejando-me a notar a diversidade de condição de cada um deles. Pode-se agrupar os espíritos reencarnantes em 1. Os que não conseguem entender a reencarnação e a ela são levados compulsoriamente, nesse caso estão contidos alguns recalcitrantes. 2. Espíritos que sabem de sua necessidade de reencarnar, mas não têm possibilidade de planejar nenhuma condição que lhes seja útil no que diz respeito à sua evolução. E aí ele coloca entre parênteses, são os grandes sofredores. 3. Aqueles que já estão em caminho evolutivo e conseguem, através do conhecimento, estabelecer um plano digno de ascensão espiritual. E aí ele coloca entre parênteses, olha lá meu filho, vocês estão vendo meu bebê lá atrás? Então, 3.
aqueles que já estão em um caminho evolutivo e conseguem, através do conhecimento, estabelecer um plano digno de ascensão espiritual, e aí ele colocou entre parênteses, são os que já encetaram seu aprimoramento. Ou seja, podemos ser esse grupo 3, né? Já estamos buscando o nosso caminho. 4. Espíritos de avançado estágio evolutivo que encarnam na Terra para auxiliar irmãos que lhes são afins, porque não desejam continuar o progresso deixando para trás. Então, são pessoas que já têm condições de progredir, já têm condições de ir adiante, mas tem tantas pessoas que são amadas e queridas por essas pessoas e eles vêm com o propósito de ajudar essas pessoas queridas em seu processo de evolução. 5. Há ainda a encarnação de espíritos superiores. Essa não tive a oportunidade de saber como é planejada. Como podem observar, essa divisão feita por mim abrange de forma geral o processo reencarnatório, considerando-se que em cada item há uma enorme diversidade de condições e cada indivíduo é um caso à parte. Já me referi a isso. Todos poderão imaginar quão grande é a maneira pela qual um espírito consegue encarnar. Muitos, em particular, quero explicar que pelas perguntas que faço aos mentores, pude saber que dificilmente um espírito que já consegue planejar seu nascimento falha. Olha que coisa boa! E os que vêm para auxiliar seus afins nunca falham. Bonito, né? Sei também que entre os que acabei de mencionar, todos têm seus nascimentos garantidos. Dentre os compulsórios e sofredores, muitos arriscam ter interrompido o desenvolvimento do corpo ainda em fase uterina. Os sofredores são os irmãos que têm muitas causas amargas, cujas consequências devem arcar e não têm compreensão suficiente para se prepararem resignadamente para encetar a caminhada do resgate de maneira inteligente. Então entendam, às vezes há espíritos que eles precisam reencarnar porque eles precisam reparar, são esses sofredores, né? Mas eles têm, como o Luiz Sérgio disse, causas amargas. Eles precisam fazer reparos às vezes tão pesados que eles não têm condições de seguir na caminhada. E por isso eles, vou colocar nas palavras dele, interrompem o desenvolvimento do corpo ainda em fase uterina. Vamos continuar. Os reencarnantes de forma compulsória, na sua maioria, nem percebem que reencarnam. Algumas vezes lutam desesperadamente para continuarem desencarnados. São eles os que formam os grupos errantes, são temidos porque são malfeitores. Então entendam, aqueles espíritos que estão há séculos no mal, são remitentes no mal, às vezes eles são colocados de forma compulsória para o corpo de carne, porque eles fogem de reencarnar, fogem de vir acertar seus erros. Então eles são temidos, porque são malfeitores. Grupos e mais grupos ainda assim permanecem e são comumente denominados as forças do mal. Quando são recolhidos, imediatamente voltam à carne. É a melhor maneira de se poder abrandar esses espíritos. Segundo todos afirmam, estamos no final dos tempos. Isso porque esse livro foi escrito em 70, na década de 70. Vamos iniciar novo estágio na Terra. Lembro-me que falavam do final dos tempos como um hecatombe. Bem, segundo deduzo, do que consigo colher dos amigos maiores, realmente vai ser cada vez mais difícil a vida na sociedade terrena, porque estão sendo mandados para a reencarne criaturas perversas,
malfeitores empedernidos que se encontram espalhados principalmente dentro dos povos mais evoluídos. A luta da sociedade para mantê-los em disciplina e corrigir-lhes as arestas é muito grande. Há coisas incríveis acontecendo no que vocês chamam de submundo, que é de estarrecer. Conforme já tive a ocasião de dizer, os afins se agrupam, uns sofrem a ação dos outros e entre si vão se burilando. Pausa para a água e continuamos. A lei, no dizer dos irmãos conhecedores da sabedoria, é justa e ninguém sofre sem que haja dado motivo próximo ou remoto para que se cumpra o resgate. Então, se você está aí sofrendo e você acha, nossa, eu não mereci esse sofrimento, eu não sei por que eu sofro tanto. Veja bem o que a espiritualidade nos diz, o que Luiz Sérgio nos diz. Ninguém sofre sem que haja dado motivo próximo ou remoto para que se cumpra o resgate. Vocês que ainda estão na carne, tenham cuidado com seus atos. Pensem em Jesus, no Evangelho, sempre. Sempre que tiverem o impulso de agir impensadamente. Não se arrisquem a ter um dia de conviver com criaturas em precário estado de evolução. É uma prova muito difícil, melhor que se curvem antes que destruir. Melhor chorar que fazer chorar. Melhor ser humilhado que humilhar. Melhor sentir fome do que deixar que outros sintam por sua causa. Caminhem com cuidado para não esmagarem ninguém. O homem, ainda no começo de sua evolução, é um animal que usa contra si mesmo as armas colocadas em suas mãos para que sobrevivesse e não fosse tragado por outras espécies. O homem, o mais culto da terra, ainda é aquele selvagem que defende a sua caverna dos invasores iguais a ele. O seu raciocínio serve-lhe para melhor posicionar sua selvageria. Por esse motivo, a Terra ainda recebe espíritos malfeitores como reencarnantes. Ou seja, estamos num mundo de provas e expiações, mas ainda somos extremamente selvagens, como se estivéssemos em mundos primitivos, né? Quando os sentimentos se aprimorarem, então não mais apresentará cenário propício à vinda de espíritos inferiores. Serão eles recambiados para outro mundo em começo de criação, onde poderão ser úteis ao ambiente. Bem, creio que vocês sabem de tudo isso, não é grande novidade, mas eu gostei de lhes contar. De alguma forma, sinto-me feliz em transmitir esse conhecimento, porque é de grande utilidade para todos. Aqui em nosso meio, também cuidamos muito de nossas reações. Não nos podemos deixar envolver por querelas, nem possuirmos desafetos. Vejam a consciência que esses espíritos, né, de Luiz Sérgio para cima, a consciência deles, né, eles não se deixam ficar levando por picuinhas, por pequenas questões, eles prestam muita atenção nisso porque eles sabem as consequências disso. Caso isso aconteça, ou seja, possuir desafetos, etc., imediatamente nos sentimos pesados demais, como se, quando encarnados, ingeríssemos grande quantidade de comida e a digestão estivesse se processando com dificuldade. Claro, já passei por essa experiência. E aí, tem uma nota aqui que está dizendo que ele se refere à pergunta mental que a médium lhe fez, ou seja, a Laíde fez alguma pergunta mentalmente para ele e ele fala disso. Se insistimos nessa maneira negativa de proceder, vamos sendo prejudicados e terminamos como autênticos sofredores. Só para constar, né? Ela deve ter perguntado o que acontece se eles, os espíritos desencarnados, porque todos somos espíritos, se comportarem como nós nos comportamos. Juntando para nós, né, juntando junto de nós desafetos, nos incomodando com pequenas coisas,
guardando mágoas, etc. Deve ter sido isso que ela perguntou e por isso ele explicou o que acontece com eles e falou que ele já se sentiu assim, tá? Se insistimos nessa maneira negativa de proceder, vamos sendo prejudicados e terminamos como autênticos sofredores. O aprimoramento de nosso espírito não para nunca. Tanto encarnados como desencarnados, estamos sempre aparando nossas arestas, até conseguirmos nossa maior ambição, sair do nível em que atualmente se encontra o planeta Terra e nos encaminharmos para um nível superior de evolução. Um abraço, amigo, para todos os familiares e um aperto de mão para a Valquíria. Vocês se lembram da Valquíria? Era uma prima do Luiz Sérgio, porque ele estava se interessando no finalzinho de sua vida aqui na Terra, melhor dizendo, né? E o segundo capítulo do livro O Mundo que eu encontrei foi uma carta para a Valquíria, para ela seguir em frente e não chorar por ele. E agora aqui ele volta a falar nela. Diga à mamãe que estarei com ela no dia em que aniversaria, esteja ela onde estiver. Mensagem de 20/6/1977. Bonito, né? E espero vocês na próxima semana, onde finalizaremos esse maravilhoso livro com os 3 últimos capítulos. Espero que vocês tenham um lindo final de semana e uma boa semana pela frente. Fiquem com Deus.